Olá, meu nome é Neemias Tavares, eu sou brasileiro dinamarquês e moro aqui na Dinamarca há mais de 50 anos. E graças a 4 doenças incuráveis, 4 doenças: epilepsia, hipertiroidismo, diverticulite e câncer na próstata. Essas doenças transformaram a minha vida, porque quando eu perdi a fé na ciência médica, eu fui procurar uma ciência empírica, que chamam de alternativa, outros chamam de holística, e uma combinação dessas coisas. Durante 8 meses de tratamento, eu fiquei curado das primeiras 3 doenças, né? Que o câncer da próstata apareceu 20 anos depois. E entusiasmado com a cura quase miraculosa, eu fui estudar. Primeiro fui estudar medicina na Universidade de Copenhague, porque eu queria entender como o corpo funciona. Mas 4 anos depois me apareceram muitas coisas no mundo alternativo, que é uma ciência também muito complexa. E eu procurei aquelas sem mística. Meu background é psicologia, estudei psicanálise aqui na faculdade de Copenhague. E também estudei teologia. Comecei na França e continuei aqui, mas graças às minhas doenças, eu descobri uma coisa que não só me curou, olha, faz mais de 40 anos que eu não tomo remédio para nada. E fui curado de tudo, também de câncer. E a história se transformou também numa história de terapia que eu chamo de Body Mind Talk. Body Mind Talk pode ser traduzido como a linguagem do corpo e da mente. A mente se expressa com palavras, mas o corpo fala quando a mente cala, né? A mente cala significa você esquece, você não está consciente, você foge, você nega a história da sua vida. No meu caso, a história da minha vida foi um trauma de nascimento, que eu nasci quase morto, e o corpo nunca se esquece disso, gente. E trauma de uma infância muito pobre, difícil em Sergipe. E um outro grande trauma, minha mãe morreu de repente, eu tinha 11 anos, e eu não chorei, olha bem, não chorei. Quer dizer, não expressei a minha dor com som, com lágrimas. 5 anos depois, quem que falou, quem deu o primeiro grito, foi o corpo em forma de epilepsia. E aí foi desenrolando, porque além dessas doenças, eu tinha aquelas coisas que muito brasileiro tem. Enxaqueca, dor de coluna, tudo isso desapareceu, gente. Por quê? Porque o corpo fala através da dor e através das doenças. Nos meus estudos de medicina, um professor disse, olha, nós conhecemos 8.000 doenças, mas nós não sabemos o que fazer, não sabemos explicar a causa também de mais de 80% dessas doenças. Nós sabemos que tem uma ciência nova chamada psicossomática, que é justamente o estudo de como o corpo transforma os conflitos emocionais em conflitos biológicos. Mas é só teoria, e a essa altura eu já sabia o que fazer. Porque como que eu me curei? Primeiro, uma combinação de várias terapias holísticas me curou dos sintomas. Mas quando eu comecei a estudar medicina, o estresse do estudo começou a evocar os problemas. Aí eu pensei logo, o sintoma foi fácil de curar, o que não é fácil é curar a causa. Mas aí eu tive sorte de
conhecer as terapias holotrópicas do Stanislaw Grof e outras, bioenergética, Gestalt. E foi aí que eu, pela primeira vez, trabalhei com a história da minha vida através do corpo, em vez de através da mente, analisando. Aí eu vi quantas horas eu usei para contar mentiras. Porque a mente, gente. Quando você vai para o psicólogo, se você tiver uma dor muito intensa, o inconsciente vai fazer sabotagem, vai usar um dos muitos mecanismos de defesa para evitar que se fale a verdade. E eu fazia isso como todos os outros fazem. Aí foi quando eu procurei essas terapias corporais, onde quem fala é o corpo, gente. Então, veja a lógica do problema humano. Quando a boca cala, o corpo fala. Agora, quando você dá a voz ao corpo, quando você grita, aquele grito sufocado, quando você chora, aquele choro recalcado, você está dando voz ao corpo. Aí, quando o corpo fala, a mente sara, mas o corpo também sara. Depressão, a maior parte da depressão é raiva reprimida que veio de traumas de perda, como aconteceu comigo. E milhares de doenças são criadas pela repressão da raiva, do medo, da culpa. E tudo isso eu passei através do meu corpo. Quer dizer, é como a Alice Miller diz, aquela psicanalista suíça, ela diz que quem não se trabalha através do corpo não entende a mente. Graças a isso, eu vou completar 80 anos agora, em dezembro. Dia 7, hein? Me lembro. Lembra disso? Pois é, 80 anos. Hoje eu tenho uma vitalidade que eu não tinha aos 30 anos quando eu vim para a Dinamarca. Porque quando eu vim para a Dinamarca, eu estava sob o controle de remédios que me anestesiavam. Eu tinha que me arrastar quase na vida. Para estudar era uma luta, porque os remédios antiepiléticos me anestesiavam. E, gente, o fato de eu ter passado por isso, eu tenho uma coisa na vida que eu não troco por dinheiro nenhum, que é saúde, vitalidade e liberdade, gente. Então, graças a isso, eu criei um sistema composto de 7 chaves. Nós vamos ver como primeiro definir o que é essa técnica que eu desenvolvi. Eu chamo de Body Mind Talk, como eu disse, é uma técnica e uma arte de combinar ferramentas de vários sistemas de terapias, tanto tradicionais como holísticas, para trabalhar com o corpo e a mente. Agora, de onde veio tudo isso? Olha, aqui é só um resumo das coisas que eu estudei durante 40 anos. E disso tudo eu fiz uma síntese de sistemas que foram adaptados, modificados, de tal maneira que um completa o outro. E eu resumi isso em 7 técnicas que eu chamo de as chaves do corpo e da mente. E como funciona essa chave? Nós vamos ver agora uma por uma. São 7 chaves, que na realidade é uma síntese de técnica que quem conhece coisas como PNL, Gestalt, bioenergética, cinesiologia e muitas outras coisas vai reconhecer. Por exemplo, quando eu dou curso no Brasil, que o Brasil é o público que tem mais gente bem informada, e isso me admirou, porque eu já dei curso na Inglaterra, na Noruega, na Finlândia, e aqui na Dinamarca. Eu tive escola aqui em muitos anos. Mas, para mim, ir ao Brasil é uma satisfação enorme, porque
quando tem, em geral, público, psicólogo que conhece muita coisa, diz, Neemias, eu sei de onde isso vem, só que você usa de uma maneira bem diferente. Então, muita coisa no Body Mind você reconhece, mas a maneira de usar aqui é uma arte. Como combinar isso? Vamos ver, então, a primeira chave. Né? Essas chaves, é claro, foram desenvolvidas durante mais de 40 anos. Tudo começou no meu instituto, aqui na Dinamarca, e foi continuando com muitos trabalhos no Brasil, que nos últimos 15 anos eu trabalhei em vários estados aí. E as chaves que eu uso como fundamento de todas elas vêm de vários sistemas. Então vamos ver a primeira. A primeira é essa que eu chamo a chave de release, pontos no crânio, chamado neurovasculares. Esses pontos funcionam como chaves de liberação de tensão, tanto no corpo como na mente. De onde vem isso? Vários estudos, muitos anos de estudo também, uma coisa chamada cinesiologia aplicada. E a função dessas chaves, isso aqui você pode usar como terapia complementar em todos os sistemas de terapia e psicologia, até na psicanálise, porque quando você mexe com as emoções, se você põe a mão na testa, esse aqui, que eu chamo o PTO, ponto da testa e do occipital. Então, você trabalha, está fazendo uma psicologia, uma terapia cognitiva, ou você é psicanalista, e em geral não se pode tocar no corpo da pessoa, porque comigo eu faço isso logo que a pessoa começa a chorar. Mas se você é um terapeuta que não pode fazer isso, você pede para a pessoa, explica o que significa. Então, isso aqui vai em poucos minutos. Veja o que acontece quando você faz isso. Liberação de estresse físico, mental, emocional. Liberação de medos, fobias, preocupações. É claro que isso aqui não cura a causa. A causa nós precisamos de outras chaves. Né? Transformação de emoções negativas em positivas. Alívio de cansaço, esgotamento, dores musculares. Especialmente em primeiro socorro em traumas, acidentes, crises. Dessensibilização da dor dos traumas. E suporte a todas as outras chaves. E quando se fala de trauma, gente, isso aqui é quase que milagroso. Tem palavras que eu, falando dinamarquês de 50 anos, tem palavras portuguesas que engancham um pouco. Mas então, isso aqui você pode usar essas chaves como leigo, no uso pessoal, tanto na liberação de estresse, autoterapia, mas também fitness emocional. E no caso do profissional, pode combinar com outras chaves para fazer muita coisa. Dessensibilização mais profunda de traumas, suporte em todos os tipos de terapia e especialmente em desenvolvimento de competência. Agora vem a segunda chave. A segunda chave é fantástica, porque em poucos minutos você ajuda o seu cliente a entender a história da vida. Porque quando uma pessoa vem para mim com aquela lista enorme, olha, eu tenho depressão, tenho isso, tenho aquilo, vamos esquecer isso, porque o seu corpo sabe da causa disso e o corpo vai falar. Aí nós temos uma chave especial só para isso. Mas uma das chaves que é também uma ferramenta incrível é isso aqui, que eu chamo os barômetros. Né? Barômetro emocional, que é um código das emoções, do comportamento, das atitudes e competências. Então, são 5 barômetros que falam de diferentes estados mentais e dos nossos mecanismos de defesa. E muito mais do que isso, gente. Nós temos 5 barômetros
que vem da biocinesiologia, quer dizer, a inspiração vem de tudo isso aqui. Vários sistemas que me inspiraram a criar, mas todos eles são bem originais. E a função disso é identificar a causa emocional das disfunções no corpo e na mente. Identificar mecanismos de defesa geradores de autossabotagem. Identificar manipulações de fuga da dor. Identificar estados mentais e muita coisa, especialmente isso aqui, os potenciais arquétipos. Muita gente talentosa sofre porque eles têm o talento para ser águia, mas os sofrimentos da vida sufocaram esses talentos. E a pessoa vive ciscando como pintinho de galinha porque os seus potenciais estão sufocados. E com essas técnicas, gente, você transforma pessoas. Não só, eu costumo dizer, curar a doença é fácil. O que é difícil é transformar as pessoas, é curar as pessoas. Fazer as pessoas se co-criar, se redescobrir, né? Descobrir que ela é muito mais poderosa do que ela imagina. Então, no uso pessoal tem várias funções. Ajuda a conscientizar a causa de muita coisa. Isso aí vocês podem fazer uma pausa no vídeo e ler, porque o meu tempo é limitado para isso. Aí vem a chave número 3, que é uma abordagem muito especial. Imagine uma linguagem que tem um efeito psicossemântico, que ativa o inconsciente para fazer aquilo que se está pedindo. Essa chave tem origem em coisas também que é conhecida aí no Brasil. Olha aí. Tem o método Sedona, tem a linguagem ericksoniana, linguagem de psicologia positiva, psicocinesiologia, e tudo isso me inspirou para criar um tipo de abordagem para trabalhar com várias dimensões do corpo e da mente. A função, vocês podem ler isso, faz uma pausa, para nós podermos adiantar aqui as novas chaves, né? Então, aqui é como você pode usar no uso pessoal e no uso profissional. Então, faz uma pausa e leia isso, para a gente não perder tempo aqui. Então, a chave número 4, né? É um estímulo psicoenergético chamado tapping. Isso vocês conhecem no TFT, no EFT, mas no Body Mind tem vários outros pontos. Além disso, no Body Mind, o estímulo é feito com a técnica que eu chamo tapping sistêmico. Por quê? Porque é uma abordagem sistêmica inspirada na Gestalt, no psicodrama e na constelação sistêmica de Bert Helling, que também ele se inspirou em tudo isso. E de onde vem? Muita coisa. Do TFT vem a técnica de fazer as batidas. Agora, a abordagem aqui é o segredo, gente. Uma coisa muito revolucionária é que com esse tapping sistêmico você pode trabalhar com a linha do tempo após o nascimento, durante a gravidez e também na linha dos ancestrais. Gente, essas coisas que muita gente diz é vida passada, é a história dos nossos ancestrais que estão no nosso campo morfogenético. Imagine que a nossa mente é um biocomputador e nós temos um iCloud. iCloud é essa memória morfogenética, como que tem um campo magnético. Por isso que tem muitos clarividentes que olham para a pessoa e percebem essa informação que tem nesse campo mórfico. E elas interpretam, quer dizer, a mente só reconhece o que conhece, e se o que a pessoa sabe é uma explicação esotérica, ela vai dar uma explicação esotérica. Eu
em geral, digo às pessoas aqui, não importa o que você crê, porque quem vai dizer a verdade é o corpo. E como é que a gente faz isso? Antes, vamos ver que na função do tapping sistêmico trabalhar com a causa dos problemas em vários níveis. Tem pessoas que no momento da fecundação é ativado traumas de ancestrais, né? E como é que a gente consegue ter essa informação, gente? Nós vamos ver depois. Aqui você lê que a principal função do tapping sistêmico é trabalhar com traumas violentos, compulsões, obsessões, fixações e vícios. Né? E muita coisa que é difícil de se trabalhar. Faça uma pausa e leia isso, porque nós temos coisas mais adiante. No uso pessoal, pode usar na autoterapia, no desenvolvimento pessoal, e o profissional aprende a combinar isso para trabalhar com muitas outras coisas. Agora, uma chave super, que eu chamo resposta corpo-mente. Resposta corpo-mente é um acesso à memória do corpo através de um teste muscular. E a memória pode ser morfogenética também, né? E de onde vem isso? É um teste da cinesiologia aplicada, que vocês conhecem, mas a maneira de usar é mais inspirada na psicoscinesiologia e a cinesiologia comportamental. A função do teste resposta corpo-mente é ter informação sobre, por exemplo, a pessoa diz, eu tenho depressão. Aí eu faço poucas perguntas para saber como foi a vida da pessoa, mas o resto é o corpo que fala. E o corpo vai falar se a causa principal vem numa das linhas do tempo. Os 5 barômetros vai dar uma dica de como interpretar aquilo que a pessoa esqueceu. O teste de resposta corpo-mente vai também identificar os bloqueios no corpo e na mente, e especialmente o acesso ao inconsciente, que o corpo fala com uma precisão enorme. Quer dizer, a mente mente, mas o corpo não mente. Gente. Por isso que aqui o profissional faz em poucos minutos trabalhos que muita gente passa anos. Aqui na Dinamarca tem pessoas que dizem, eu passei 10 anos com esse problema com o psicólogo, mas eu contava mentiras, só agora que eu fiquei consciente disso. Porque aqui o meu corpo falou da história original que eu não tinha a menor ideia. Essa é a grande vantagem, é que você não precisa ter o seu cliente muitas vezes com você. Quer dizer, você não vai ganhar muito dinheiro com isso, mas em compensação ele vai mandar outros, porque ele fica tão impressionado que começa a mandar as pessoas para você. Aí vem a chave número 6, que é uma espécie de barômetro também, que é o código das memórias. Olha só, cada órgão registra emoções, atitudes mentais, padrões de comportamento. Tudo isso está registrado em cada órgão. E cada órgão tem um reflexo. E esses reflexos me ajudam a trabalhar com 300 emoções. Além de emoções, tem mais de 300 estados mentais. E muitas vezes, como eu tive a origem, é a biocinesiologia e muito estudo de psicossomática. Como eu tive em São José do Rio Preto, nós fizemos um trabalho em grupo com as emoções dos rins. 2 dias depois, uma pessoa disse, quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir umas sensações e, através da urina, eu expeli mais de 10 cálculos, pedras. Né? Então, gente, isso surpreende muita gente, que quando você tem uma doença no estômago, no coração, o corpo vai dizer o que é. E com essas chaves, você
dissolve a tensão da emoção negativa e você transforma o negativo em positivo. E graças a isso, você também ativa os processos de cura e o corpo se cura. A função dessa chave, gente, vocês podem ler aí com calma, fazer uma pausa e ler isso, que é muita coisa importante. E o leigo pode usar também. Agora, quem tem mesmo benefício é o profissional, porque aí você precisa de ter conhecimento de muita coisa e saber combinar essas chaves. Né? Então faz uma pausa e lê isso aí com calma. E aqui vem a última chave, que é as chaves bioenergéticas, que a função disso é ativar, desativar e dessensibilizar a dor dos traumas. No meu caso, por exemplo, a dor da perda da minha mãe, o medo, a sensação de morte que o bebê tem de nascer quase morto, aquilo está registrado no sistema nervoso, e aquilo é fonte de depressão, de ansiedade e de distúrbios físicos também. Né? E essa chave, gente, para mim, é a chave mais importante, porque inspiração, veja só, toda essa gente me inspirou, a parte teórica, mas a parte prática é essa gente maravilhosa aqui. Isso aí vocês podem fazer uma pausa para ler devagarinho, né? Aí alguém pergunta, mas Nemias, como é que você pode... Otto Rank e Sandor Ferenczi, isso é uma chave, né? Você vai ver como. Tudo isso aqui é um exemplo de como uma das chaves tem toda uma história de 40 anos de estudo. E aqui é só um resumo que o trabalho corporal, eu tive ideias da bioenergética do Loven, da psicologia formativa do Kellerman, mas especialmente esses dois aqui, gente. Tá? Stanislaw Grof, terapia holotrópica, e a meditação dinâmica do Osho. Isso aí faz coisas incríveis, gente. E essa chave é trabalhar com o trabalho de cura. Primeiro, ativar os traumas congelados no corpo, dessensibilizar a dor e muita coisa. Vocês fazem uma pausa e leiam isso, porque meu tempo está sendo esgotado. E no trabalho de expansão de consciência, por exemplo, desinibir a personalidade introvertida, as pessoas que têm talentos reprimidos. Então leiam isso e se tiver interesse em saber mais sobre isso, como é que se combina isso como profissional em terapia ou também como desenvolvimento pessoal. Em formação no Brasil, eu tenho uma representante, a Karina, ela está se formando, está fazendo doutorado em neurociência. Ela e a Patrícia, elas já estiveram comigo aqui na Dinamarca 2 vezes. São formadas comigo, ela é muito competente, ela sabe explicar muito mais se vocês tiverem perguntas. Se não, escreve direto para mim, aqui na Dinamarca. Eu tenho também um WhatsApp e pode ligar, se lembra que tem 5 horas de diferença. Quando é meio-dia aqui, quando é meio-dia na Dinamarca, já é 5 horas aqui. Então, se você me ligar do Brasil 10 horas da noite, eu já estou roncando, né? Não dá. Mas, gente, eu tenho esse presente para quem quiser. Eu aconselho, é o maior investimento. Você pode usar isso para cura pessoal, para o trabalho pessoal. Mas se você é terapeuta, não importa qual, especialmente pessoas que tocam no corpo das pessoas. Por exemplo, eu tive um caso, me contaram um curso em um Moarama que uma pessoa foi para um microfisioterapeuta, sabe que é uma terapia extremamente suave. Mas você toca no músculo, a história da nossa vida está nos músculos.
você pode ativar um trauma. Aí o cliente teve um surto, o terapeuta surtou com o surto do cliente e ambos foram para o hospital. Gente, terapeuta que conhece esse sistema ia resolver esse surto, ia desativar, porque a melhor maneira de você fazer um trabalho profundo é trazer uma coisa profunda à tona. Agora, se você não se não souber o que fazer com isso, se você não souber desativar e dessensibilizar, é melhor não tocar na pessoa. Mas com essa técnica aqui, são 40 anos de trabalho e cada vez é uma experiência maravilhosa. Então, um grande abraço para vocês. Espero um dia voltar ao Brasil novamente, porque depois dessa crise eu fiz uma grande pausa, mas se não, tem cursos online com a Karina. Então, um grande abraço para todos.